Vamos lá, gente. Boa noite. Quem está por aí já? Estou iniciando mais cedo, que é para a gente se programar aqui na nossa live de hoje. Boa noite. Secap Portugal aí já presente. Boa noite, Tico Capoeira. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, me dá um sinal, vocês estão me ouvindo bem? Salve, salve, Tico. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Legal, gente. Estão sinalizando que estão ouvindo, né? Mestre Ferrinho. Mestre, vamos lá, no horário, né? Pronto, mas é só para o senhor adicionar ela e dizer vamos lá, vamos nessa, ou então eu posso falar aqui também, tranquilo. Acho que ela chegou aqui. Olá, boa noite. Dá para ver? Tô sim, sim. Oi, mestre, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você Tudo me ouve jóia. bem, mestre? Tá travando um pouquinho É? sua voz. Voz? Tá E a travando aí? imagem agora. Deixa eu ver aqui deixa eu ver uma coisa então. Deixa eu ver uma coisa. Só um momentinho, tá? Bia, Tranquilo. a internet lá dentro não pega bem não. Sala de João Pedro. Deixa eu ver, fazer um teste aqui. Aqui fica melhor, você tá me ouvindo, Raquel? Tá melhor. Tá Tá melhor melhor a aqui? imagem. Ah, Tá. tá. Tá bom, é porque eu acho que é o lugar lá onde eu tava, entendeu? Lá no Boa quarto do noite. no quarto do meu filho. Tranquilo. Então você tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo bem, sim. Certo. Só um momentinho, tá? Tranquilo. Boa noite. Boa noite, Aline. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Obrigada pelo convite, pela confiança de todos vocês. Então, já estamos no horário, né? Nós estamos no horário e quero, primeiro de tudo, agradecer pela sua disponibilidade de nos atender nessa nossa programação.
eu vou dirigir aqui algumas palavras para o pessoal que está nos assistindo, tá bom? E depois eu Obrigada. direciono o assunto, tá? Falar Tá para o ótimo, pessoal, obrigada. falar para o pessoal da live que nós estamos recebendo na nossa escola Capoeira Água de Beber hoje, a Raquel Andrade, né? Dentro da programação da escola nessa quarentena, que nós estamos promovendo já há 4 semanas, várias atividades que nós estamos fazendo. E essa noite a gente está com esse prazer de receber a Raquel, né? Para nós é uma grande satisfação, tá? De estar recebendo uma pessoa que com certeza vai nos acrescentar bastante, né, esta noite. Então, eu quero iniciar aqui agradecendo também a Escola Capoeira do Bebê, as pessoas que estão na frente organizando, né, as pessoas que estão bem aí acompanhando essa programação, que é a Aline Pedrosa e outras pessoas também, agradecer em nome da nossa escola. E eu quero apresentar aqui a nossa convidada, que é a Raquel Andrade. Na verdade, ela é doutora, advogada, mestrada em políticas públicas pela UFC, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher e Assistência da Assembleia Legislativa, não é isso? Isso. Pronto. Eu travei um pouco aqui na palavra procuradoria, mas deu certo. Não tem problema não, mestre. Quando eu E fui fazer a aula online com a Aline também, eu não travei uma palavra não, eu travei foi a coluna todinha, de cima para baixo, não tem problema não. eu quero dar as boas-vindas aqui na nossa escola. Geralmente a gente recebe as pessoas com um calor a mais, né? A presença, os instrumentos, a musicalidade, a ancestralidade presente é muito forte na nossa escola, mas eu tenho certeza que esse não é o único momento que a gente vamos ter. Vamos ter outros momentos também. Com certeza. E então, eu quero agora a senhora fazer umas considerações para abrir essa noite, né? Para que a gente possa dar início, tá bom? Aí eu tenho aqui, quando a senhora fizer algumas falas, eu tenho aqui um assunto que eu quero iniciar, tá bom? Tá bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela confiança, né? A gente tem estreitado aí o diálogo com alguns grupos, né, de capoeira que têm recebido a gente com muito carinho, muito afeto, isso é muito bom, porque eu só tenho a aprender, e eu tenho aprendido muito, né, com vocês, porque são vocês que fazem a coisa acontecer na ponta, né, na prática. A gente só faz provocar o povo a refletir, mas quem faz acontecer são vocês. Então, assim, eu venho pedir licença nesse lugar, não é meu lugar de fala, né, eu não pratico capoeira, eu sou uma curiosa, né, eu sou uma aprendiz, estou aqui para isso, né, então quero agradecer por me receberem tão bem nesse espaço. Não tenho muita coisa para ensinar para ninguém, nem nada, né, a gente está aqui realmente para fazer algumas provocações, né, colocar um ponto de vista, nada mais que isso. Agradecer a algumas amigas que estão acompanhando a live, professora Silvia, que está aqui, a Aline, que fez o convite. Em especial, eu vi aqui que a doutora Simone Oliveira, que é da OAB de Goiás, ela é da cidade de Jataí, é a primeira mulher vice-prefeita da cidade, foi a primeira mulher presidente da Comissão da Mulher lá, então vocês estão em Goiás também, viu? Pessoal de Goiás, curtam aí a página do grupo, né? Fazer uma interação. Muito Legal. Obrigada, vice-prefeita, por você estar acompanhando aqui o nosso trabalho, sou uma admiradora.
E, sem mais, né, muito papo, porque é curto o tempo, quando a gente vê, É já verdade. foi. Eu quero, assim, colocar alguns pontos, né, para a gente partir desse tema, né, a capoeira como arte, como luta, como resistência, né, como Isso. instrumento de luta por igualdade, né, as vulnerabilidades que nós temos fora da capoeira são as mesmas que nós temos dentro da capoeira. A capoeira é um espaço de sociabilidade. Então, o que acontece dentro da capoeira, como o que acontece dentro do teatro, como o que acontece dentro da dança, é o que acontece na Muito bem. sociedade, né? Não há uma isenção de papéis sociais, né? Os mesmos papéis que a gente executa fora, a gente certamente executa dentro, né? Muito bem. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Tenho dado uma lida, algumas coisas, pensado, coloquei uns vídeos para ver também, né? De ontem para hoje, depois da live no grupo da Mestra Carla. Obrigada, Mestra Carla, pela oportunidade também, um beijo. E o que eu acho, né, humildemente? Eu acho que quem está na capoeira não pratica capoeira, vive a capoeira, né? Tem uma diferença nisso. Então, eu quero conversar com pessoas que nesse momento vivem a capoeira, né? Tomam para si aquilo que a capoeira traz de maneira principiológica, né? Não como uma prática esportiva, não como uma prática artística, Genial. mas como uma prática vivencial. Então, esse é um outro ponto de partida que a gente precisa ter, né? E quando quando pressuponho eu, né, que como praticante da capoeira, o homem, a mulher, enfim, as pessoas que estão dentro desse círculo se integram ao que a capoeira prega, né, em termos de ancestralidade, né, que é o primeiro grande ponto de constituição, né, de racialidade, porque a capoeira ela tem raça, ela tem cor, ela tem etnia, né, é uma herança histórica, né, do povo negro escravizado e da cultura afrodescendente do nosso país, né, e o outro pressuposto é que a essência, né, desse movimento de construção da capoeira é a luta por igualdade, né, a capoeira nasceu para isso, né, para lutar, para que as pessoas que ali, né, estiveram inseridas, independente de jogar ou lutar, que eu vi que houve uma diferença, né, de nomenclatura ao longo dos séculos, né, as pessoas estavam ali com um propósito, né. Então, o que eu entendo? Que quem vivencia a capoeira vivencia algo que tem propósito, né, é algo que tem uma finalidade. Então, que propósito é esse, né? Historicamente, culturalmente, se a gente tivesse que falar de um propósito, né, seria o propósito da luta por igualdade, que tem como consequência a Falhou aí, gente? Alguém tá ouvindo? Pessoal, você tá, você tá me ouvindo, Raquel? Eu não tô ouvindo a senhora, Raquel. Raquel, eu acho que não estão me ouvindo. Mas vocês estão me ouvindo? Ouvindo, não ouvindo? Momento, gente. Momento que deve. Vocês estão me ouvindo? O meu tá tranquilo? Certo. Tá bom. Gente, então vocês que estão em casa, quero reforçar mais uma vez que vocês estão dentro de uma programação nós estamos dentro de uma programação da Capoeira Água de Beber, tá?
E essa programação ela é composta por várias atividades, né? E uma delas está sendo essa entrevista com a doutora Raquel Andrade, tá? A gente já deu para perceber que nós temos aí um tanto de coisa muito legal para ser conversado. Um tanto de coisa boa para ser conversado, né? Deu para sentir pela introdução, tá dando para sentir a introdução. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Raquel. Ah, que Raquel, bom. você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Raquel, a sua introdução fantástica. Chega, eu estava aqui já jogando capoeira com a sua fala. Eu sou assim, eu sou muito emotivo quando eu escuto uma fala que encaixa bem, que eu me encontro nela, que eu vejo a capoeira sendo representado através de uma fala tão bonita. Aí eu estou querendo aqui, Raquel, agora apresentar uma parte do nosso estatuto, porque tem a ver nisso que a senhora está comentando, tá bom? Uhum. Só apresentar que o Centro Cultural Capoeira do Bebê é uma associação sem fim lucrativo de utilidade pública municipal e estadual, né? Hoje nós estamos na rua Conego Lima Sucupira, no bairro da Serrinha, tá? E dentro de um conjunto de diretrizes, né? Eu quero ler aqui três delas para a gente se encaixar e o pessoal de casa também. A letra G do nosso estatuto fala: desenvolver atividades relativas à economia solidária, economia da cultura, economia criativa e a economia do negro. A letra G. A letra H, promover a preservação e a proteção do meio ambiente. A letra I, contribuir com a promoção dos direitos humanos, de forma a combater a desigualdade, a exclusão social, a violência urbana e doméstica, discriminação racial, de gênero, sexual e social e a intolerância religiosa. Três artigos só que acho que agora, dentro do que a senhora já falou agora há pouco, eu já encontrei coisas desses 3 artigos, tá bom? Perfeito, mestre. É isso. É importante, né? Eu gosto de fazer esse dimensionamento, sobretudo, da raça, né? Da etnia. Porque essa ancestralidade não é só uma ancestralidade brasileira, é uma ancestralidade afrodescendente. Então, a capoeira, os movimentos da sociedade civil organizadas, né, que praticam as vivências de capoeira, né, não só o jogo, né, eles têm uma obrigação histórica, isso é uma opinião minha, né, uma reflexão, eu acho que há essa obrigação histórica do resgate também da pertença, do pertencimento, porque a capoeira foi criminalizada, a capoeira não só agora, né, mas no início do século passado, era mais um movimento político, né, para romper uma ordem social à época, do que propriamente uma vivência de um grupo ou de uma etnia, né? Então, há um elemento político que antecede ao jogo, né, esse reunir-se para jogar, essa aglomeração de pessoas, né, aliás, essa reunião de pessoas. Estou evitando usar essa palavra aglomeração, mas essa reunião, né, de negros e negras escravizados, negros e negras após libertos, mas sem nenhuma condição para viver com dignidade, após a abolição fictícia que nós tivemos aqui no nosso país, né? Então, demonstra essa força da capoeira como, antes de qualquer coisa, um movimento político de liberdade, né, de libertação, de luta contra a opressão. Então, isso
é uma herança, né? Eu imagino, quando você entra numa roda, você tem que ter consciência de onde você está entrando e de que prática você está exercendo, né? E o respeito que se tem que ter à ancestralidade que levou a capoeira até você, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão do antes, né? Daquilo que antecede a mesma construção, a constituição de uma roda, de uma reunião de pessoas. Gente, reunir pessoas sempre foi o ato revolucionário mais antecessor, mais principiológico, né? Mais popular, digamos assim, de todo movimento político-social, né? Então, por que criminalizaram por meio de legislação a prática da capoeira em locais públicos, né? Porque aquilo reunia as pessoas não só fisicamente, mas reunia os ideais daquelas pessoas. Sim. Os ideais do povo negro, as ânsias, né, as carências. E quando as pessoas se reúnem, elas se organizam. E quando elas se organizam, elas provocam mudanças. E quando elas provocam mudanças, a ordem social que está posta sofre um abalo, né? Então, essa reflexão nós precisamos fazer. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque após essa reflexão, né, eu entro, no dia que eu entrar numa roda de capoeira para jogar capoeira, eu já entro pedindo desculpas, eu já entro pedindo perdão, e eu já entro pedindo licença, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa ter uma dimensão ancestral, mas também social, antropológica, né, de um círculo que reúne pessoas diante de um propósito, né, que no caso é a capoeira. E aí, por que eu estou dizendo isso, né, para chegar onde eu quero? Você imagina toda a importância histórica desse movimento que a capoeira representa, né? Não só como patrimônio nacional, mas como patrimônio imaterial da humanidade, que tardiamente só veio a ser declarado em 2014, né? Muito tarde, muito tarde mesmo, mas temos aí a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, certo? Então, imagine que vocês que praticam, que vivenciam isso, são herdeiros desse patrimônio imaterial, né? De um patrimônio, de um instrumento que serviu para, não vou usar essa palavra arma, né? Mas que serviu como um instrumento de libertação intergeracional, né? A capoeira passou de geração em geração, libertando pessoas, libertando mentes, libertando corações, né? Durante muitos séculos, aquelas pessoas, negros e negras e crianças, etc., só tinham a capoeira, né? Não só como uma atividade lúdica, mas como uma atividade de interação, de pertencimento aos seus, era onde se encontravam com seus grupos, com seus familiares, só tinha a capoeira, né? E essas pessoas, eu estou falando, gente, é porque não dá para ver, mas olha aqui, ó, como é que eu estou. Ó, tá? Eu mostro. Doutora, olha aqui como é que eu estou. Eu tô aqui. Toda arrepiada. Eu tô pulando aqui na cadeira. Pois é. Pulando, de alegria. Então, doutor Fernandes Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, muito obrigada por estar aqui assistindo. Então, imagina que vocês receberam essa herança, né? Vocês são herdeiros desse patrimônio, né? Existe aí, no mínimo, uma obrigação moral, né? Uma obrigação histórica de preservação desses valores. Eu estou falando no mínimo, né? Por quê? Porque muita gente morreu. E doutora, cortou de novo, foi? Galera, ouvindo? Doutora, você está me ouvindo? O meu também, gente? O meu também? O meu? Só da Raquel? Então, gente, vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? A Raquel não...
É porque, gente, quando a gente está falando de uma força tremenda como é esse assunto, nós temos que ter pausa, porque senão a gente não aguenta, tá? A pausa é fundamental para esse momento. Vamos aguardar o retorno dela, tá, gente? Em breve está voltando. Não saiam, fiquem aí, porque está maravilhoso, está muito bom. Tem que avisar para ela que não tá, doutora. E, e ela ainda continua falando, gente. Vamos todos nós refletir um pouco do que a doutora falou, refletir, né? Porque foram muitas coisas importantes. Acho que voltou, né? Agora voltou. Muito bem, gente. Vamos fazer um alongamento, todo mundo na cadeira mesmo. Alonga todo mundo. Tô convidando ela. Então, boa noite para quem está chegando. Nós estamos dentro de uma programação da Capoeira Água de Bebê, essa programação riquíssima que nós estamos tendo, né? Uma programação Estão me especial. ouvindo? Agora, sim, eu estou falando aqui, doutora, viu? Que não se preocupe Estou com ouvindo. essas, não se preocupe com essas quedas, não, mas é porque isso está dentro de uma conexão ancestral, porque a gente Tá, eu precisa, acredito. a gente precisa dessa pausa para a gente É, refletir refletir. a fala da senhora. Então, tá tudo dentro de um controle, tá tudo dentro de uma. Pronto. Eu tô, Aí, eu tô ouvindo eu, você muito bem. eu Olha, gente, tô. eu vim, mexe, pro lado do negócio da internet, ó. Doutora, Para eu poder, quero, eu para quero, poder eu não quero, cair. eu quero falar aqui o nome de algumas mulheres importantes. A Pode Tati está falar. aí, a Tati do Quilombo está aí nos ouvindo, né? Tem mais algumas mulheres também que estão aí. A Aline Pedrosa está aí. Não sei se a Daimar Colombo. A Larissa Gaspar está lhe mandando um abraço, tá? Ela não está Outra aqui é não. Ela não maravilhosa. tá, a Larissa Gaspar não está aqui não, mas eu conversei com ela. Está também aí a Nina também, tá? E eu quero falar um pouco do que a senhora introduziu agora, é fantástico, Fale, bote para fora. porque eu entendo isso também, da forma que a senhora falou, mas a senhora fala de uma forma tão bonita, um verdadeiro jogo de capoeira. Para mim, isso que a senhora estava falando, eu estava jogando com a senhora, estava acompanhando os movimentos, porque a fala que a senhora faz é como se uma ginga bonita, uma ladainha bem cantada, um birimbau bem tocado, uma música trazendo a história para nós. Eu entendo que esse repasse da tradição vem acontecendo na capoeira dessa forma. A senhora trazendo, o birimbau tocando, a oralidade do mestre, a circularidade, o jogo da capoeira. Tudo isso é como a senhora colocou. Tem um aluno nosso que fala, né, e a gente adotou essa frase, além das pernadas, porque Ale. o contexto é muito conectado, está tudo muito conectado. Essa fala
agora atual, a senhora está trazendo ela de muito longe, de muito distante, para esse momento hoje, né? Então, além das pernadas que o doutor Igor Monteiro fala, é exatamente isso, a gente entender que aí eu trago uma reflexão, que quando eu era mais jovem, as pessoas diziam para mim assim, desta forma, que eu não concordo muito hoje. Olha, você é muito bom de pernada. Você é uma pessoa que chuta muito bem, você salta muito bem, você chuta. Aí é como se desse todo a minha força nas minhas pernas. Mas com o tempo eu vim descobrindo que as minhas forças não estavam só nas minhas pernas. As minhas forças estavam no meu corpo inteiro. E com a força dessa ligação ancestral. Não é só nas minhas pernas. O capoeirista não é bom. O capoeirista não é bom só de perna. O capoeirista ele é bom de toda essa conexão, tá bom? Muito grato, doutora. Pode continuar, tá? Eu fiquei muito emocionada, né, nessa fala, porque quando a gente começa a fazer uma reflexão sobre esse tempo histórico, né, que se passou, o tempo histórico que a gente vive, é como se a gente se projetasse naquele lugar, né, naquela época. Então, se eu um dia fizer capoeira, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa fazer, né? É se colocar numa época, num outro tempo histórico, no tempo desses mestres originários que deixaram essa herança para nós, né? Que deixaram essa herança para você. Eu acho que a gente precisa fazer esse movimento, né? Esse movimento empático, né? De saber do porquê das coisas. Eu, como advogada, sabe, mestre, eu não gosto muito de falar da lei em si. Eu gosto de provocar reflexões sobre a lei, né? Então, quando eu digo que a capoeira é um movimento político, e foi desde sempre, né? É porque, não só porque eu acho, porque os historiadores dizem, mas porque incomodou tanto aquele sistema que foi necessário criar uma lei para impedir que aquilo acontecesse, né? Então, é disso que a gente está falando. E eu quero aproveitar e fazer essa reflexão e puxar mais um pouco, né? Imaginem-se como herdeiros, né, de uma tradição, de um modo de viver que foi fundamentado em pessoas aprisionadas, em pessoas que tinham a sua limitação existencial, né, impedida de todas as formas. Essas pessoas, né, os negros e as negras, desculpa. Essas pessoas, elas não podiam ser quem elas pudessem ser. E elas não poderiam ser nem gente, né? Como a gente costuma dizer, né? Não havia ali uma garantia mínima do que hoje a gente chama de direitos humanos. E isso também é uma estratégia política, tirar a dignidade das pessoas, né? A dignidade do negro e da negra era tirada sob a forma de vários tipos de violência, né? De violência estrutural, de violência individual, né? Não é só o não comer, o não beber, é o não pensar, é o não se reunir, é o não poder praticar capoeira, né? A violência que se deu muito sobre a forma de estupros de mulheres e de homens também escravizados, que não se fala muito nisso, né? Então, essa retirada da dignidade, né, os castigos físicos, isso é para impedir que a força do povo negro, né, se potencializasse, se mostrasse da maneira como era, né? Por isso que o movimento sempre foi de resistir. Quando se fala em resistência, gente, resistência é uma palavra muito linda, é uma palavra que inspira, mas a resistência, ela vem da dor, ela vem da violência. Quem resiste, resiste a alguma coisa, não é assim? Então, a gente tem que, assim, refletir sobre a carga, né, da história, né, e dessas palavras, né, e puxar para nós a responsabilidade sobre isso, né? E por que eu estou falando, né? E agora eu vou entrar nessa questão da violação, né, dessas pessoas. Eu acho, mestre, que não tem violência maior do que você não poder ser quem você é, né? E a capoeira foi um dos principais elementos da cultura negra, da negritude, né,
vítima de um processo de aculturação, né, de apagar essa cultura, de retirar a prática dessa cultura das pessoas que tinham direito ancestral a essa cultura. E isso também é uma estratégia, né, política, é uma estratégia social, né, de enfraquecimento da população negra, né, da força política, social, econômica, cultural e artística do povo negro. Então, gente, nada é à toa, né? Nada é feito de uma maneira esporádica, né? E por que eu estou falando nisso também? Porque se eu entendo, né, que a capoeira, que houve uma necessidade, uma pressa, né, uma dedicação a impedir que a capoeira acontecesse, a enfraquecer os movimentos de capoeira, a não dar a visibilidade que merece, até os dias de hoje, né, de aculturar, de apagar, né, esse traço cultural, que era para ser um traço marcante da nossa cultura afrodescendente que somos, é porque isso tem uma razão, né? E qual é a razão disso? Né? A capoeira, além do elemento de unir e reunir as pessoas, né, ela traz na sua composição praticamente todos os elementos mais fortes da negritude, né, que é a união, que é a força, que é a destreza, que é a agilidade, e, na minha opinião, que é o que eu considero, né, o elemento principal, que é a coragem. Que inclusive se sobrepõe à força, né? Vou mostrar meu braço de novo, ó, como é que eu estou aqui falando, né? Tem gente aqui, né? E por que eu falo de coragem, né? Porque a violência que hoje homens e mulheres, negros e negras, e sobretudo mulheres, sofrem por essas condições, são violências que reproduzem, mestre, o comportamento, as práticas dos colonizadores. Certo? É a violência branca, é a violência europeia e é a violência masculinizada. A masculinidade, ela foi um instrumento de perpetuação da violência. Toda a letalidade do mundo é realizada hoje em 95% por homens e em 5% por mulheres, né? Independente das divergências culturais, né? Então, o masculino, ele foi um instrumento da violência. E na capoeira não deixa de ser diferente, né? Então, por que eu estou colocando esse paralelo, né? Se imagine vivenciando um movimento que foi o maior instrumento de luta pela liberdade contra o processo de colonização, né, que perdura até hoje, sobre outras vestes. E agora, se imagine reproduzindo, dentro deste ambiente, o mesmo comportamento de opressão, de colonização, que desses homens brancos europeus, né, desses colonizadores, contra tudo que a capoeira, quando nasceu, pregava, né? Então, é a mesma coisa de você imaginar uma pessoa racista praticando capoeira, né? Além de ser incoerente, não é legítimo. Quando eu falo disso, as pessoas se chocam, né? Mas é preciso a gente falar sobre isso. Você imagine uma pessoa que se usa, né, dentro do espaço da capoeira, dos níveis hierárquicos que possam existir ali, para provocar a desigualdade entre homens e mulheres, né, para oprimir mulheres, né, doutora? Para violar mulheres, né? Não é, entenda o que é que eu quero mostrar. Não é que aquilo é contra aquela, não é uma prática contra aquela mulher individualmente. Se a Maria foi assediada, né, teve o seu corpo objetificado, hipersexualizado dentro da capoeira e sofreu um abuso sexual dentro da capoeira, né, aquela não é uma violação à Maria, é uma violação à capoeira e tudo que ela prega, desde que nasceu, das mãos e dos pés também das mulheres escravizadas, que eram objetificadas, violadas e agredidas pelos homens brancos colonizadores. Entendem?
Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque que da mesma forma que é inadmissível, que é incompreensível, que é inaceitável que pessoas dentro de um movimento como esse reproduzam comportamentos de colonizadores, de opressores de raça, né? Da mesma forma, abusadores e agressores de mulheres estão reproduzindo os mesmos comportamentos, entendeu? Então, é uma incoerência não só social, moral, mas é uma incoerência antropológica, né? Sociológica, antecede a tudo isso. Por isso que eu digo que o problema da violência, o problema da discriminação de raça ou de gênero dentro da capoeira não é um problema da mulher ou do negro ou da negra, é um problema da capoeira, da legitimação da prática ancestral da capoeira, né? Não há, pelo menos na minha humilde opinião, como uma mestra ou um mestre, ou um contramestre ou uma contramestra, né, que dentro do que a capoeira prega, dentro da sua ancestralidade, né, cometer um ato que vá de encontro a essas raízes históricas. Porque isso deslegitima, né, esse indivíduo ou essa indivídua. E isso, gente, é uma coisa que precisa ser dita. Nós precisamos falar sobre isso, sobre essa incoerência. Isso é, antes de tudo, uma incoerência ancestral, né? Quando há um ato, quando há a prática de um ato, de uma conduta, né, reiterada, irresponsável, né? Eu não estou falando aqui de erro, porque todo mundo comete erro. Eu estou falando de prática, né? A pessoa que sabe o que está fazendo e continua fazendo, mesmo sabendo que está errado, né? É um desrespeito, né? Essa prática de desigualdade, de violência e, sobretudo, de opressão, é um desrespeito profundo a toda a ancestralidade de quem pariu a capoeira como um instrumento de luta por igualdade, por liberdade e por dignidade, né? Então, essa reflexão nós precisamos fazer. Doutora Raquel, é muito pertinente tudo isso que a senhora está colocando, de uma forma assim que nos deixa cada vez mais precisando conversar sobre isso, né? Ter que expor sobre esses assuntos, porque é muito, muito importante abrir o baú, até porque existe dentro da capoeira, hoje, uma desconexão muito grande com essa parte da capoeira, enquanto uma raiz de matriz africana que vem trazendo de muito longe essa ligação com a natureza, essa ligação com a espiritualidade, essa ligação com a solidariedade, essa ligação de ser mais um junto com o próximo, não é contra o próximo, né? A gente está dentro de uma circularidade, a gente não está enquadrados, todo mundo separado, nós estamos todos nós dentro de um só ideal, de uma só busca, de uma só intenção de se fortalecer. Eu acho isso perfeito. E o que me encantou e que vem me encantando muito na sua fala foi a introdução que a senhora fez lá no Dragão do Mar, que eu estou esquecendo agora o título, mas tem tudo a ver isso que a senhora está colocando, que é a questão da superioridade das classes, né? Que a senhora falou. Exato. Eu acho que a senhora deve trazer isso, porque nessa sua fala, que eu ouvi, que eu adorei, que eu saí diferente de lá, as pessoas que estão aí, elas também precisam ouvir, sabe? Porque foi para mim assim, uma coisa que me fez refletir bastante da forma que a senhora trouxe. A senhora falou que existe a mulher negra, né, e que vem toda essa... Se a senhora puder trazer, eu agradeço muito. Posso. Existe... não é recomendado que a gente... Eu não gosto de reproduzir esse discurso, que a gente faça uma comparação de vulnerabilidades, né? Porque cada vulnerabilidade atravessa uma outra vulnerabilidade de uma maneira diferente, né? Mas em termos de desigualdade, o que a gente pode dizer?
Por exemplo, no âmbito do trabalho, no âmbito da renda, né, no âmbito das oportunidades de carreira, por exemplo, nós temos sempre as mulheres negras na base da pirâmide, né? Mulheres negras, mulheres brancas, homens brancos, né? Essas relações de poder, né, que fazem com que os indivíduos se hierarquizem, é importante a gente entender e fazer uma análise tranquila para trazer para a nossa realidade, né? Se você pudesse fazer uma pirâmide, né, em relação, nesse momento, ao espaço em que você está inserido, quem está sempre na base e quem está sempre no topo, né? É importante a gente fazer essa reflexão, por quê? Porque, por exemplo, dentro da capoeira, né, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, que a gente precisa refletir, na verdade, é o seguinte: quanto mais acúmulo de poder existir, mais desigualdade haverá. Então, se há uma pessoa, ou duas pessoas, ou um grupo de pessoas com muito poder para tomar as decisões, significa que as relações dentro desse espectro, né, dentro do ambiente da capoeira, ele está muito desigual. Se existem pessoas que estão em um determinado nível, né, ou de hierarquia, ou do saber, ou da construção da autoridade, né, mas o poder de decisão, ele é distribuído, ele é disseminado, então tende a não haver desigualdade, né? Porque as decisões são partilhadas, porque as pessoas participam das decisões. Então, é importante a gente falar isso, né? Desse processo interno democrático que constrói os grupos, porque o nome, gente, já diz, é grupo, né? É grupo, não é uma outra construção que tem um topo e todo mundo está na base, né? É um grupo, é um círculo. Essa ideia do círculo, ela não é à toa, né? Ela já foi construída que as pessoas tivessem uma relação de igualdade, né? A Aline fez uma pergunta aqui. Existe um caso que veio a público de um mestre que abusou de uma mulher, também mestra. O que você pensa dos homens e mestres que silenciam e quando poderiam ser grandes vozes contra essa opressão da mulher? Bom, eu vou levantar essa questão. Antes disso, eu queria agradecer à doutora Cristiane Leitão, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, que está aqui, a doutora Patrícia Max, que é especialista em direitos reprodutivos, tem uma página para falar sobre laqueadura, que está aqui também, muito boa a página dela, e todo mundo mais, colegas advogados que estão aqui, amigos, enfim, muito obrigada. Bom, esse caso, né, foi um caso lá no Dragão do Mar que chamou muita atenção, as pessoas ficaram muito tocadas, né, e essa questão do silenciamento, né, é importante a gente fazer algumas ponderações, né. Gente, dentro de uma estrutura de poder, porque tudo se resume às relações de poder, né? Quem abusa do outro, quem viola o outro, aqui no caso a outra, é porque acha que tem poder sobre ela, sobre o corpo dela, sobre a vida dela, sobre a existência dela, e exerce esse poder através da violência, né? Infelizmente, nós mulheres fomos naturalizadas numa sociedade machista e patriarcal, etc., como vítimas. A sociedade está acostumada a nos ver como vítimas. Por isso que há tanta impunidade, por isso que há tanta tolerância e há tanta omissão, né, nos crimes que são cometidos contra nós, mulheres, né? Porque isso é algo que a sociedade prega como natural. Sempre aconteceu, sempre vai acontecer, é briga de casal, ninguém mete a colher, etc, etc. Está dizendo aqui que é outro caso. Tudo bem, mas eu vou continuar aqui em relação a essa questão da omissão. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é quem está nesses espaços de poder, né? E como a pessoa age nesses espaços de poder, certo? Geralmente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Geralmente, quem ocupa esses Pronto. Quem ocupa esses espaços de poder são homens, porque nós vivemos numa sociedade onde o espaço de poder não é lugar para a mulher, né? Assim, a regra é essa, né? E aí, alguns homens, no caso aqui, o mestre, né, se utilizou desse espaço, e aí eu não estou falando de graduação,
Não é porque ele era mestre, não. É porque ele ocupa um espaço de respeito, de reconhecimento, de poder, que talvez uma mulher com a mesma graduação com ele não ocupe. Tem uma diferença aí, né? Não é só uma formalidade, tá? Então, esse espaço de poder, muitas vezes também é um espaço do exercício da violência, né? Por exemplo, não é só uma questão biológica, não é uma questão... Pronto, no caso são dois mestres, um negro famoso e uma mulher negra mestra. Ok. Bom, não é só uma questão também biológica, né? Que as pessoas... Aliás, não é uma questão biológica, as pessoas colocam isso. Até porque as crianças também sofrem violência. Eu recebi um caso de pedofilia, né? Que eu tomei conhecimento, que não foi aqui no Ceará, foi em outro estado. Foi um caso que me tocou muito, muito chocante. Então, é o exercício do poder. Eu tenho poder sobre mulher e criança. Eu posso dispor da integridade deles. Entendem? É um exercício, né? E eu vou ficar impune, nada acontecerá comigo, porque é natural de onde eu venho e de como eu fui formado. E aí eu quero chamar a atenção, porque os homens que não têm a prática do abuso e da violência têm um papel crucial na desconstrução desse processo dentro da capoeira. Por quê? Porque são vocês que estão nos espaços de poder. Então, as decisões relevantes, as decisões que vão provocar mudança, também estão na mão dos homens, em sua maioria, o poder para decidir, né? E diante disso, eu quero colocar o seguinte, que o problema não é ser homem, o problema não é o masculino. O masculino é um instrumento da violência, mas não é porque nasce homem que tem que ser violento, agressor e violador. Não é isso, isso é uma construção social. E como construção, isso pode ser desconstruído. E aí, mestre, vem o ponto-chave. E eu chamo aqui todos os mestres, homens de capoeira que estão assistindo, ou todos os homens que dentro da capoeira têm um poder de voz, têm uma manifestação para apoiar as mulheres, né? Não só as vítimas, mas os movimentos, os grupos de mulheres, né? De uma maneira digna, de uma maneira ativa, porque o problema não é estar num espaço de privilégio, né? Porque é um espaço de privilégio. Alguma mulher deixou de ser mestra para que no Ceará, a maioria dos mestres sejam homens. Uma mulher não chegou lá porque não teve oportunidade, não é porque ela não era capaz. Então, esse é um lugar de privilégio que vocês têm. Então, dentro do espaço de privilégio de vocês, o que vocês estão fazendo para que esse lugar de privilégio deixe de ser um lugar de privilégio e passe a ser um lugar de igualdade? Né? Onde homens e mulheres dentro da capoeira tenham os mesmos direitos, a mesma voz, o mesmo poder de ação, de consideração, né, das suas questões. É uma outra reflexão que a gente coloca, mestre, sabe por quê? Porque se vocês não apoiarem, a mudança não vai acontecer. Com certeza. Pode acontecer uma mudança individual, num caso pontual, mas a mudança estrutural, ela não acontece. Sabe por quê? Porque quando a gente pune um agressor, um violador, mas a gente não muda a estrutura, vem outro e comete a mesma violência, e depois outro, e depois outro. Então, só muda o ator, só muda o agente. Então, mudar a estrutura é fazer isso, é dar mais espaço para as mulheres, é encontrar uma maneira na capoeira de feminilizar os espaços que são extremamente masculinizados, tocar o berimbau, tocar o pandeiro, cantar. Essa questão da voz é muito importante, porque a voz da capoeira, mestre, é uma voz masculina, não é uma voz feminina, né, que a gente escuta. Então, essa coisa da voz, do falar, é muito relevante, né, nessa construção de poder. Então, são algumas questões que eu acho interessante que vocês possam debater, né, mestre? O que você acha? Para não ficar só eu falando. A senhora colocou agora umas observações bem importantes em relação ao comportamento, né? Eu sou muito sincero. Há 5 anos atrás, eu falei algumas coisas que alguns mestres, alguns amigos meus não gostaram, que eu falei que em breve a capoeira ia sofrer um grande abalo, né? Ia sofrer um grande
uns acontecimentos. E ainda não é esses acontecimentos que estão tendo, que estão vindo à tona, nome de grandes mestres de capoeira que realizaram atos impróprios, né? E estão vindo à tona o nome de todos eles agora. E, para mim, isso ainda não é o suficiente. Ainda vão vir muitas coisas ainda, muitas coisas. Por que eu digo isso? Porque está dentro da fala que a senhora colocou. Os grupos de capoeira, eles não estão mudando as atitudes continuam sendo as mesmas de 10 anos atrás. Então, o contexto das coisas vão continuar acontecendo, porque não adianta, de maneira alguma, a gente fazer movimento de que vamos punir isso e aquilo, mas se eu estou querendo punir alguém, estou dentro de uma escola de capoeira que eu estou lá aceitando tudo calado, não estou falando, não estou reivindicando, querendo que o mestre da capoeira mude as atitudes dele, que as rodas de capoeira tem que ter mais... a capoeira em si, ela tem que ser mais feminina, os espaços têm que ser mais respeitados, né? Se a gente não mudar essas atitudes, as coisas não vão mudar, as coisas vão continuar acontecendo. Isso mesmo, mestre. E ainda vão acontecer muitas coisas, viu? Muitas coisas. Olha só, uma coisa que muita gente, devido isso que está acontecendo, que está muito forte, que realmente eu reconheço, as mulheres elas estão com toda razão, e o que eu puder fazer para ficar do lado, apoiando e incentivando, vou estar, porque esse é um papel de de uma pessoa que quer realmente a mudança da capoeira. A capoeira para melhor. Né? Então, isso. E tem outra coisa muito importante que ninguém está vendo, que está acontecendo, são muitos mestres de capoeira também, que é outro fator que eu não quero mudar aqui o foco, com problema psicológico, porque estão brincando de ser professor contra mestre, mestre. Com o tempo, essas posições que a gente assume, se as pessoas não estiverem preparadas, elas cometem erros, cometem um bocado de falhas, porque esse lugar de dizer que é professor, que é contramestre, que é mestre, são lugares de poder. Se a pessoa não estiver preparada, homens e mulheres, não estiver preparada, a gente comete erros. A gente comete erro. Então, é muita responsabilidade, né, mestre? Muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Eu, por mim, hoje, eu me sinto muito de uma responsabilidade muito grande, porque eu assumi esse lugar de ser um educador, um líder. Então, para mim, isso não é brincadeira. Isso, para mim, nunca foi brincadeira. Mas agora, mais ainda, isso é muito sério. E muita gente brinca disso. Na verdade, como a capoeira é uma atividade popular, as pessoas brincam, acham que qualquer pessoa pode ser mestre, qualquer pessoa pode ser professor, e isso não é brincadeira. Tem que ter uma formação, a pessoa tem que ter uma vida na capoeira, tem que ter exatamente. Mas é isso, a gente tem agora que exatamente fazer isso, colar com esse apoio total, 100% das mulheres, né? Porque isso a gente vai ter que atravessar isso e vai ser dessa forma, né? Dessa forma, não se calando, né? E falando mesmo, né? Mestre, eu acho que o tempo já está aí acabando, eu já vou deixar uma fala final aqui. É verdade, é verdade. Diante não avisei. Diante dos depoimentos, né? Tem a Fernandinha se emocionou aqui, a Aline também está falando, né? Das mestras, das dificuldades, né? Todo mundo desse domínio, desse patriarcado, desse machismo tóxico, né? Um retrato da sociedade que a gente vive. Mais uma vez eu queria agradecer a todas que estão aqui, os meus amigos, colegas advogados de instituições, tem um advogado aqui de Manaus, né, da comissão de lá, que está acompanhando, muita gente de Goiás, enfim, muito obrigada por vocês acreditarem no nosso trabalho, estarem acompanhando, mas obrigada, sobretudo, a quem é da capoeira por me dar licença, né, para falar para vocês, pela confiança,
por me permitir, né, humildemente, conversar sobre algo que eu ainda não vivencio, né? Mas eu queria dizer, sabe,